Olá, bom dia, seja muito bem-vindo ao canal Jardim da Alma. O meu nome é Fabiana e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o livro Entre a Terra e o Céu. Para quem não sabe, eu leio todos os dias um ou dois capítulos do livro e todos os 40 capítulos do livro Entre a Terra e o Céu já estão no canal, tá? Eu não vou fazer um resumo, senão eu vou acabar dando muito spoiler, mas eu vou dar uma leve explicação para você se situar, para você entender a história, porque às vezes ela pode ficar um pouquinho confusa, tá? Esse livro é uma psicografia feita pelo nosso querido Chico Xavier, foi inspirada, foi ditado pelo espírito André Luiz e tem a apresentação, né, a introdução do livro foi feita pelo espírito Emmanuel, tá? O livro foi escrito em 1954. Fala, a princípio, né, de um grupo de amigos, né, deixa eu ver, 6 pessoas aproximadamente, que viveram na época da Guerra do Paraguai, em 1869, né? Por volta ali, né? Daquele período ali, né? Então, nós vamos ter como personagens principais, né? Nesse livro nós vamos ter o Amaro, né? Isso na época da Guerra do Paraguai, tá? Na primeira encarnação deles. Então, Amaro, o Armando, a Lina, o Esteves, a Lola, o Júlio e o Leonardo Pires, né? Essas pessoas, elas viveram, né, num primeiro momento ali durante a Guerra do Paraguai, na cidade do Rio de Janeiro. Nessa época aí, o Esteves, né, ele era casado com a Lina Flores, não é? E só que assim, a Lina Flores, né, traiu o Esteves com o Júlio e com o Armando. Nessa situação aí, o Esteves, ele foi embora para uma outra cidade, né, para fugir dessa situação, para esquecer essa situação, né? Porque tanto o Armando quanto o Júlio eram amigos dele. Aí você pode falar, nossa, que amigo. Mas, enfim, eles eram do mesmo grupo de amigos, não é? E acabou que aconteceu isso. Então, o Esteves, para fugir dessa situação, para sair desse ambiente, né, para não cometer nenhuma loucura, ele foi embora para uma outra cidade. Quando ele chegou na outra cidade, ele conheceu a Lola Ibarruri, que era uma cantora e dançarina. Só que essa Lola era casada com o Leonardo Pires. E aí foi a vez do Esteves fazer parte de um triângulo amoroso, porque ele começou a ter um caso com a Lola. E nessa situação, o Leonardo Pires matou o Esteves, envenenado, né? Envenenou o Esteves. Aí a gente volta lá na situação da Lina Flores, que havia traído o Esteves com o Júlio e o Armando, né? Então, o que aconteceu? Primeiro, a situação aconteceu assim. O Esteves foi trabalhar, ele era militar, ele era enfermeiro, e quando ele chegou em casa, um belo dia, ele encontra a mulher dele, né, a Lina Flores, na cama com o Júlio. E aí, teve toda, né, aquela situação ruim e o Esteves foi embora. Tá, então a Lina continuou com o Júlio, até que um belo dia o Júlio saiu e quando ele voltou, vapo, né? Pegou a Lina Flores com o Armando, que era o outro amigo dele. Só que o Júlio, ele não teve a mesma força, digamos assim, né? Ele não aguentou a situação, né? E tomou uma grande dose de um corrosivo para tentar se matar. Só que ele não morreu, ele foi socorrido a tempo, e ficou com uma ferida muito grande na garganta. E como ele não estava aguentando mais essa situação, dessa ferida, da situação de ter sido traído, né? Ele acabou se jogando no rio
e se matou, se suicidou, né? E aí, pela história, parece que passaram-se aí, depois que eles desencarnaram, parece que passaram-se aí uns 80 anos, mais ou menos, e eles reencarnaram novamente no Rio de Janeiro, todos eles ali na mesma cidade, né? E o que acontece? O Esteves, ele reencarnou como Mário Silva e continuou trabalhando novamente nessa encarnação como enfermeiro, só que dessa vez no hospital. A Lina Flores, ela reencarnou como Zumira. O Armando reencarnou como Amaro. O Júlio, né, reencarnou como Júlio, só que dessa vez ele reencarnou como filho do Armando, né? Então ele era filho do Amaro. E o Leonardo Pires, né, a gente entra depois nessa parte, né? Só para situar vocês da situação, então o que aconteceu? Quando eles reencarnaram, né, a Lina Flores, então, reencarnou como Zulmira, casou com o Amaro, que era o Armando, né? E teve como filho o Júlio. Olha só que coisa. E o que aconteceu? O Júlio acabou morrendo com 8 anos de idade, né? Na praia, morreu afogado, né? E eles ficaram muito mal, aconteceu várias coisas, né? E várias situações, né? Mais pra frente na história, a Lola Ibarruri, né? Que era a atriz e dançarina, ela acabou conhecendo o Mário Silva, que era o Esteves antigamente, que era o amante dela. Ela conheceu ele no hospital e acabou casando com ele. E teve como filho, depois dos dois, o Leonardo Pires, acabou sendo filho deles, né? E tudo aqui nessa história tem uma razão de ser, né? Porque precisava que eles se perdoassem mutuamente, que eles aprendessem novamente a se respeitar, a se amarem e a se perdoarem. Então, o Júlio nasceu como filho do Armando e da Zulmira, que na verdade era Lina Flores e o Armando, né? Isso. E para aprender a perdoar. Só que como ele tinha se matado, né, ele tinha se suicidado 2 vezes em encarnações anteriores, ele ia perder a vida 2 vezes, né, novamente. Então ele nasceu uma vez como filho do Amaro, de um casamento anterior, morreu com 8 anos. Depois ele renasceu novamente como filho de Zulmira e Amaro, né, e morreu com menos de 1 ano. E depois ele nasceu novamente, ele já tinha, né, acertado as contas dele, ele nasceu e ficou, tá? Uma coisa importante nesse livro é que todos eles, né, nessa reencarnação, na última reencarnação, eles não lembram da reencarnação passada, obviamente. Então, eles sempre se reencontram fora do corpo durante o sono, né? Para quem não sabe, durante o sono, todos nós saímos, pelo menos durante 3 horas, nós permanecemos fora do corpo, preso por um fio de prata, né? Muitas pessoas, às vezes, nem saem do ambiente do quarto, né? Porque isso foi observado, se não me engano, foi não é no Instituto do Sono aqui em São Paulo, foi nos Estados Unidos, tá? Em que eles têm aparelhos, né, que conseguem verificar isso. Então, algumas pessoas ficavam só ali, zanzando dentro do quarto mesmo, outras saíam para outras experiências. Então, durante essas saídas do corpo, os mentores, né, sempre com a proteção, sempre com a orientação, né, dos mentores espirituais, que nesse caso nós temos o próprio André Luiz, que narra o vídeo, o livro, nós temos o Hilário, e nós temos o supervisor, que parece que é o líder, né, que é o responsável pelo grupo, que é o Clarencio. Então, esses 3 estão sempre presentes, tá? Só que esses 3, eles estão desencarnados, então eles são mentores espirituais, né, instrutores. E fora eles, a gente também conta com a presença da irmã Blandina, né,
e da irmã Clara, né? O Clarencio, o André Luiz e o Hilário, eles são do Templo do Socorro, então são de uma colônia espiritual e de trabalho nessa instituição chamada Templo do Socorro no mundo espiritual. A irmã Blandina e uma outra moça chamada Mariana trabalham num lugar chamado Lar da Bênção, numa instituição chamada Lar da Bênção, onde cuidam de crianças e parece que dão treinamento para mães também. Já a irmã Clara, ela tem uma casa onde ela dá palestras e orientações. Não chega a ser uma escola, né? Mas é uma casa e ali ela dá várias orientações para as pessoas, né? Que mais? Então a gente tem, eu acredito que o título, né, tenha se dado por conta que a história acontece tanto no plano terrestre com os encarnados, quanto no plano espiritual, que a gente pode chamar de céu, né? Então, entre a terra e o céu, são situações que acontecem na terra, né? Durante a vigília, enquanto as pessoas estão acordadas, acontecem situações, e durante o sono, que essas pessoas são levadas, né, espiritualmente para um plano espiritual para que se resolver, para conversar, para se entender, enfim, né? É uma história muito interessante, muito, tá? Eu super indico esse livro, né? Então, tá aí a razão pelo qual foi o primeiro livro que eu escolhi para postar aqui no canal, né? E eu espero que vocês acompanhem, tem todos os capítulos, já estão postados aí. Eu aprendi muito, muito mesmo com esse livro, eu entendi muitas situações da minha vida, né? Com esse livro, eu espero que vocês também aprendam muito, que clareie, que seja uma luz na mente de vocês, no caminho de vocês. Deixem aqui nos comentários, eu peço por favor, se alguém já leu, se você já leu, ou se você ouviu aqui do canal, né, acompanhando os capítulos aqui do canal, o que você achou, né? Suas sugestões para os próximos livros também, já tenho mais 2 livros que já estão aí engatilhados, né? Que vai sair aí na data certa, né? Tem uma programação para sair, mas se vocês quiserem também sugerir outros livros que vocês acham interessante, eu estou aberta a sugestões. Eu agradeço, né, quem já está acompanhando o livro e quem vai acompanhar. É isso, gente. Eu espero que vocês gostem do livro e que façam um bom proveito, né? Um bom aprendizado. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.